Olá, eu sou a Marta, diretora do Clube Guardiões do Vale, da Associação Catarinense, da Sexta Região, e nós faremos agora com o nosso clube a especialidade de biossegurança. Oi, eu sou Janaína, conselheira do Clube Guardiões do Vale, da Unidade dos Companheiros. Estou aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre as atividades de biossegurança para vocês. Na verdade, eu vou estar definindo alguns termos bastante utilizados nessa área. O primeiro deles são os aerosóis, que são suspensão de partículas bem pequenas, sólidas ou líquidas, num gás que podem ser de origem natural ou artificial. Exemplo, as nuvens e a contaminação do ar. O outro agente são os agentes de riscos, que são aqueles que podem causar danos à saúde do trabalhador e podem ser de origem físicas, químicas ou biológicas. Depois, nós temos a definição de biossegurança, que é o conjunto de ações voltadas para a prevenção e proteção do trabalhador ou paciente, minimizando os riscos inerentes das atividades de pesquisa, que são as atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico ou operacional, proteção ambiental e de qualidade. Depois nós temos o agente de material biológico, que são aqueles no caso são o sangue ou a secreção de uma pessoa através da pele ou mucosa, olhos, boca e nariz, ou lesão pérfuro cortante com agulhas, instrumental cirúrgico ou vidros que possam conter essas secreções. Depois nós temos o acidente químico ou biológico, que ocorre quando alguma coisa não programada impede que as tarefas do trabalho sejam realizadas normalmente, de forma inesperada e somando um risco fora de controle. Depois nós temos o incidente químico ou biológico, que é a liberação não intencional de uma ou mais substâncias perigosas que podem prejudicar a saúde humana e o meio ambiente. E aí que entra a importância do uso de EPIs, os equipamentos de proteção individual que vocês vão estar ouvindo falar ao longo desse vídeo, que é de suma importância para evitar esse tipo de contaminação. Agora, no momento atual que estamos vivendo, por exemplo, da pandemia do Covid-19, vocês estão ouvindo falar muito nessa questão de proteção e equipamentos de proteção, como o uso de máscaras, luvas, etc. Por isso a importância desses equipamentos. Depois, por último, nós temos o agente patogênico, que são os agentes infecciosos ou etiológico animado, sendo um organismo capaz de produzir doenças infecciosas aos hospedeiros, sempre que esteja em circunstâncias favoráveis, inclusive a do meio ambiente. Era isso aí, pessoal. Queria estar definindo esses termos com vocês. Espero ter contribuído. Sou o desbravador Thiago, do Clube Guardiões do Vale. E eu estou aqui para organizar um debate sobre a nova especialidade de biossegurança. Dessa vez eu vou estar fazendo umas perguntas sobre o tema EPI. Eu vou estar entrevistando meu pai, que é enfermeiro, e vou fazer algumas perguntas sobre o tema. Pergunta 1. O que são EPIs? EPIs são equipamentos de proteção individual. E para que eles servem? São usados por uma determinada pessoa quando ocorre risco de saúde, ou risco de ameaças no serviço executado por essa pessoa. E quais podem ser usados pelo profissional de saúde? Luvas de procedimento, máscara de proteção respiratória, óculos, avental, touca ou gorro e, dependendo da situação, até propés. Uma pergunta. Dependendo do equipamento que o profissional de saúde, o médico, o cirurgião, o enfermeiro usa, ele pode estar mais protegido contra doenças? Com certeza, sempre que ele fizer uso deste equipamento, ele vai estar se preservando e preservando ao paciente. Agora meu pai gostaria de deixar um recado para vocês. Pessoal, aproveitando esta pandemia que estamos enfrentando, gostaria de deixar um alerta a todos. Se possível, mantenham-se em casa, façam higiene das mãos sempre que possível, e se eventualmente necessitarem sair à rua e ficarem expostos, saiam com máscaras.
É muito melhor nós prevenirmos do que remediarmos depois. Dado o recado, espero que vocês tenham gostado e aproveitado dessa entrevista. Um abraço, fiquem com Deus e tchau! Olá galera, eu vou falar um pouco da especialidade de biossegurança, mais especificamente sobre a questão 3, que vem falando as diferenças entre surto, epidemia, pandemia e endemia. O que é um surto? O surto é uma doença esperada em uma determinada região, mas só é considerada surto quando ela é maior do que os casos previstos. Por exemplo, foi previsto um surto de uma doença em Araranguá de 50 pessoas, porém foi registrado 70 casos. Então, nesse considerado, houve-se um surto na região de Araranguá. O que é uma epidemia? Epidemia é quando vários surtos acontecem em diversos locais. Uma epidemia municipal é quando vários bairros registram a mesma doença mais do que o esperado. Uma epidemia estadual é quando vários municípios registram o caso da mesma doença. E a epidemia nacional, quando várias cidades registram a mesma doença em surtos em várias regiões. O que é uma endemia? Endemia é quando uma doença é típica de determinado local. Por exemplo, na região norte, a febre amarela é considerada uma doença típica. Por quê? Porque lá os casos sempre tem. Então é considerado uma endemia. E o que é uma pandemia? Pandemia é quando é um estado mais grave de uma doença. Por exemplo, o que nós estamos convivendo hoje com o Covid-19 é considerado uma pandemia porque atinge vários lugares do mundo inteiro, a mesma doença. Vem sendo espalhado por todas as regiões, causando óbitos em diversos lugares. Então isso é considerado uma pandemia, ok? Espero que tenha ficado claro e qualquer coisa, dúvidas e perguntas, estamos à disposição. Valeu! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel, sou o tesoureiro do clube e farei com vocês o requisito número 4 da especialidade, que diz: em meio a uma epidemia ou pandemia, quais são os cuidados que nós devemos tomar? Bom, isso varia muito de doença, varia muito de vírus, mas como estamos na época do Covid-19 ou coronavírus, mais conhecido, vamos falar sobre ele. Então quais são esses cuidados? Um deles, manter distância de uma pessoa para outra, pelo menos ali 1 metro, 1,5 metro já é o suficiente. Outro cuidado que nós devemos tomar é a higienização das mãos, mantê-las sempre limpas. Caso isso não seja possível, evitar ao máximo o contato com os olhos, com o nariz e com a boca, porque essas são as 3 principais vias de acesso do vírus ao nosso corpo. Uma outra forma de evitar o contágio também é sempre que for tossir ou espirrar, utilizar sempre um lenço. Mas caso não esteja disponível, utilizar essa parte aqui do corpo. Fazendo isso, evita de soltar o vírus no ar. Também uma parte do corpo que dificilmente alguém vai ter acesso ou contato. Um outro método de prevenção, quando adentrar em algum comércio, praticamente todos já possuem um álcool em gel. Então entrou em algum estabelecimento, passa o álcool em gel nas mãos e quando for sair, passa de novo. Equipamentos de segurança, hoje já está sendo utilizado muito a máscara de proteção, pode ser descartável ou em pano, desde que se faça a higiene corretamente, e também luva descartáveis, principalmente para aquelas pessoas que já estão infectadas, evitar de passar para outras. E também, por último, que já está sendo muito utilizado já, está acontecendo já por um bom tempo, é justamente o isolamento social ou a quarentena. Então, principalmente aquelas pessoas que estão no grupo de risco, que são os idosos, ou pessoas já com problemas de saúde, principalmente respiratórios, essas pessoas em especiais devem evitar ao máximo o contato com outras. Não somente para adquirir o vírus, mas também principalmente para não contagiar outras pessoas. Então, são basicamente essas as medidas de segurança. Espero ter ajudado e até mais. Oi, eu sou o Victor e tenho 10 anos. Hoje eu vou falar sobre a diferença de isolamento e quarentena. Isolamento é o comportamento onde uma pessoa ou um grupo de pessoas se afasta das atividades sociais. Quarentena é uma reclusão de pessoas ou animais sadios pelo período máximo da doença, contanto a última data de contato com o portador da doença ou
a data que a pessoa ou animal sadio abandonou o local da fonte de infecção. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Ricardo, eu sou enfermeiro e também sou conselheiro da classe de pesquisadores do Clube de Desbravadores Guardiões do Vale. Eu vim aqui falar para vocês, dentro da especialidade de biossegurança, de 2 doenças virais para conhecimento de vocês. A primeira delas é o tifo. Essa doença, a primeira descrição foi conhecida em 1528. O número de casos não foi descrito, mas a mortalidade da doença se deu entre 10 a 40% dos casos tratados. Os sintomas que essa doença apresentava, ou apresenta, cefaleia, que é a nossa conhecida dor de cabeça, febre, exantema, que são erupções cutâneas na pele que ocorrem sempre em doenças agudas provocadas por vírus. A cura, não existe ainda uma vacina, e os cuidados de biossegurança são as medidas de higiene, prevenindo a diminuição de exposição aos organismos transmissores da doença, organismos esses que são os piolhos do corpo, os ácaros e as pulgas. O tratamento para essa doença são o uso de antibióticos, e cuidados de suporte para aliviar os sintomas. A outra doença que eu vou falar para vocês é sobre a gripe suína. A gripe suína ocorreu inicialmente em março de 2009 no Brasil, mas ela surgiu em 1589 já na Europa. O número de casos, mais de 50 mil casos. Os sintomas: febre, tosse, acefaleia, dores musculares, dor de garganta, diarreia, vômitos e fraqueza. A cura para isso, existe a vacina para a prevenção da gripe suína, que é a gripe H1N1. Os cuidados de biossegurança: hábitos de higiene regulares, como a lavagem das mãos, evitar o contato com os olhos, nariz e boca após contatos com superfícies, usar lenços descartáveis sempre que tossir ou espirrar, evitar aglomerações em lugares fechados, manter-se hidratado com frequência, uma alimentação equilibrada e uma atividade física. É importante assim, na gripe suína, evitar de sair de casa caso esteja contaminado até 5 dias após o início dos sintomas, pois esse é o período de transmissão da gripe A, que é a gripe H1N1. Tá? Pessoal, espero que vocês aproveitem esses conhecimentos, E sempre é importante a gente estar ressaltando: a prevenção é a palavra-chave. Mediante a prevenção, nós poderemos evitar uma série de coisas. Nós estamos agora numa pandemia, pelo coronavírus, pelo Covid-19, em que a prevenção e o isolamento social se faz necessário. Se cada um fizer a sua parte, todo sairá ganhando. Muito obrigado, Deus abençoe vocês e um forte abraço. Os sintomas da tuberculose são febre, suores noturnos, tosse com expulsão de sangue, escarro, dificuldades para respirar e perda de peso. A cura é simplesmente cuidados e combinação de drogas e remédios. A forma mais simples de se prevenir é fazendo a vacina BCG e cuidados com a higiene sanitária. Uma pessoa com a doença pode contagiar os outros através de tosse, cuspe, fala ou espirro. Tivemos surto de tuberculose nos Estados Unidos em 1955, 1980, 1987 e 2001. As vacinas agem estimulando o sistema imunológico a produzir anticorpos que podem combater determinadas doenças, fazendo com que você se sinta imune a determinada doença. A importância das vacinas hoje em dia é fazer o organismo produzir anticorpos para eles combaterem determinada doença. Fazendo a vacina, você está ajudando a comunidade a produzir anticorpos para diminuir os casos de doenças.
Olá pessoal, meu nome é Melanie, eu tenho 11 anos. Eu fui desafiada a fazer um desafio do requisito de lavar as mãos, requisito 9, e é com tinta. Então vamos lá, vou demonstrar para vocês. Vamos pegar a tinta, como se fosse sabão. Vamos lavar. Vamos lá. Ó. Pronto, ó, gente. Pega inteirinha a mão e lava tudo. Agora a gente vai pegar a água e vai tirar, como se fosse tirar a tinta. Ó, tirar o sabão. Viu, gente? Então é isso, pessoal. Tchau, tchau! Olá, desbravadores! Hoje eu vou ensinar vocês a como usar o álcool em gel e por que o gel é tão importante. O álcool em gel ideal para você usar é o 70%, pois ele é o melhor para tirar as bactérias da sua mão. Você esfrega facinho, depois você faz assim ó, no meio dos seus dedos, assim. Daí você passa no pulso. E você também passa aqui, ó, nessas coisas assim, ó. Tossir ou espirrar, para evitar de contaminar outras pessoas, devemos usar um lenço de papel ou o antebraço, desta maneira. Nunca usar as mãos, pois você irá utilizá-la. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Eduardo, eu faço parte do Clube Guardiões do Vale como capelão e conselheiro associado. E eu venho aqui com vocês cumprir o requisito de número 12 da nossa nova especialidade de biossegurança. Então vamos lá, o que diz o nosso requisito de número 12? Diz assim: de acordo com Mateus 24 e Apocalipse 6, o que a Bíblia fala sobre as doenças no fim dos tempos? Bom, para a gente achar a resposta, nós temos que ir justamente à Bíblia Sagrada. Se você abrir a sua Bíblia, lá em Mateus 24, no verso 6 em específico, diz assim: e certamente ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Essa passagem ela está em paralelo com outra passagem da Bíblia, que é em Lucas 21. Se você puder também abrir Lucas 21, que serve como auxílio para que nós possamos entender esta passagem, vai ajudar bastante, certo? Porque talvez se você ler Mateus 24, talvez não fique claro, apesar desse capítulo ser bastante específico e mostrar a respeito dos tempos do fim, tanto que Mateus é conhecido por alguns teólogos como o pequeno Apocalipse de Mateus, porque trata a respeito dos tempos do fim. E tem muitas passagens em Mateus 24 que ligam-se, com certeza, em relação a Apocalipse, certo? Tanto que em Apocalipse 6 tem uma ligação com Mateus 24 na questão dos selos, mas isso não vem ao caso agora. Mas para ficar mais claro em relação a doenças e pandemias, o capítulo 21 de Lucas deixa mais claro, especificamente lá no verso 11. Lucas 21:11 diz assim: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Mas assim como diz Mateus 24, isso ainda não é o fim. Apesar de que essas coisas irão ocorrer, é só o princípio das dores, certo? O que vai determinar o fim dos tempos é a pregação do Evangelho, e Mateus 24 fala a respeito disso, certo? Então vamos lá para Apocalipse 6 agora. Ficou bem claro para você essa parte de Mateus 24 e de Lucas 21? Caso não tenha entendido, volte o vídeo, assista com mais calma, pega a sua Bíblia, abra para acompanhar, porque senão você não vai entender, certo? Então vamos lá, Apocalipse capítulo de número 6. Aqui traz a respeito de diversos selos, em específico 7, que se referem a períodos da história da humanidade, e cada um tem um período, certo? E nos 4 primeiros selos fala a respeito de cavaleiros. Um vem com um arco, outro com uma balança, outro com uma espada. E o 4º cavaleiro, que seria o último, no verso 7 do capítulo 6, é muito bom que você acompanhe comigo. Apocalipse 6, versículo 7, o 4º selo diz assim:
Quando o Cordeiro, se referindo a Jesus Cristo, abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Certo? Os tempos do fim teriam fomes, teriam mortes, como nós estamos presenciando atualmente. E também, essa morte iria vir através de doenças e pandemias, sem dúvida. Aqui o texto não especifica, como lá em Lucas 21:11, que fala a respeito de pandemias e de epidemias. Não especifica nominalmente, fala escreve e tudo mais. Não especifica, porém dá para se entender de que isso vai acontecer, certo? Um forte abraço e Maranata! Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Jorge, estou aqui cumprindo o requisito número 13 da especialidade Biossegurança. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo afirma categoricamente que Cristo de fato ressuscitou. E a certeza na ressurreição de Cristo nos traz esperança, porque um dia também seremos ressuscitados. E esse corpo, que é corruptível, vai se transformar em um corpo incorruptível. No livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 22, nos descreve que tudo será transformado. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte. Tudo isso ficará no passado. Nenhum vírus vai se levantar para trazer preocupação ou medo para os redimidos do Senhor. Mas um vírus perdurará por toda a eternidade. É o vírus do amor. E que este vírus, desde agora e sempre, continue contagiando o seu coração. Deus te abençoe.